Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Nós estamos no mês da juventude. O tema desse mês é o que na verdade importa. Na verdade, é uma pergunta. O que na verdade importa? Muitas pessoas têm trocado os valores daquilo que na verdade importa. E por isso nós temos visto pessoas entrarem em situações terríveis porque têm trocado os valores. E nós precisamos ter ciência de como nós vamos viver essa vida aqui na terra. Nós só temos uma vida, irmão. E nós precisamos entender como que nós vamos viver essa única vida aqui na terra. Você acredita que tem pessoas que acham que o que importa para elas é ter uma vida na sociedade, aonde ele esteja no topo da sociedade? Então ele busca por isso, eu vou ser um cara muito próspero, eu vou fazer faculdades, ter vários diplomas, eu vou trabalhar muito. E aí nós começamos a ver que essas pessoas, daqui a pouco, elas conquistam tudo isso que elas queriam, mas continuam vivendo um vazio nas suas vidas. Eu conversei com um rapaz esses dias, e ele veio de Porto Velho para cá, e ele tem uma patente alta, trabalha no governo, é um cara muito top, meu irmão. Eu conversando com ele, ele começou a me falar assim: cara, a minha esposa morreu, e eu tenho tantos presentes lá que a minha esposa me deu, que agora que eu comecei a ver. E também tenho muitas diplomas. Ele falou: tem tantos diplomas, tanto que ele tinha que mandar fazer quadro, guardados, vários diplomas. E ele começou a entender que aquilo, tudo que ele tinha feito, não estava valendo de nada. A pessoa mais importante da vida dele, a esposa, tinha falecido. Ele não tinha curtido ela como era para ter curtido. Então nós precisamos entender, na verdade, aquilo que importa para nossas vidas. Você precisa estar atento, querido. Quantos pais nós temos aqui? Tem pais que não tem mais tempo para ficar com seus filhos, cara, preocupado porque tem que trabalhar demais. Esposas que não têm tempo para ficar com seus esposos. Maridos que não têm tempo para ficar com a esposa. Não, tenho muita coisa para fazer. E na verdade vai se perdendo aquilo que na verdade importa. Hoje nós vamos aprender algo interessante, querido. Pedro, o mesmo que traiu Jesus, por causa de pressões, por causa de dificuldades, agora ensina toda uma região a passar por dificuldades e se manter firme naquilo que importa de verdade. Vamos ler o texto. 1 Pedro capítulo 3, verso 13, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graça, Senhor,
E essa noite, Senhor, viemos te buscar, viemos aprender mais do Senhor. Nós não viemos apenas, Pai, cumprir um ritual, Senhor. Nós não queremos ter títulos de pessoas religiosas, Pai. Nós queremos ser conhecidos como os verdadeiros cristãos, Senhor. Pessoas que te amam de verdade, como foi falado aqui nesse louvor por último, Senhor. Nós queremos gastar a nossa vida, a única vida que nós temos aqui na terra, nós queremos gastar te adorando, Senhor, te buscando de verdade, glorificando o único que é digno de toda a glória e todo louvor, que é o Senhor Jesus. Por isso nos ajuda, Pai, a sairmos da zona, Senhor, de conforto, a sairmos da mesmice, Senhor, a voltarmos o nosso coração de verdade para Ti, Jesus. Nos ensina, Senhor, a Te buscar de verdade todos os dias das nossas vidas, Senhor. Sabemos que os dias são maus, Senhor. Muitas coisas têm acontecido e apontado para a Tua volta, Senhor Jesus. Por isso eu oro nessa noite, desperta a Tua igreja, Senhor Jesus. Nos desperta, Senhor, para estarmos atentos para a Tua volta. Os sinais estão aí, Senhor. Os céus, a natureza tem proclamado, Senhor, que o Senhor está voltando, Senhor Jesus. E nós queremos estar atentos, Senhor. Nos desperta como igreja, Senhor. E nos leva também a despertar aqueles que estão aí fora, precisando de uma palavra de salvação, Senhor Jesus. Nós queremos ser aqueles que vão levar as boas novas, Senhor, para os cativos, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão, meu Deus, presos em cadeias espirituais. Nós levaremos as boas novas, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor Jesus. E essa noite, Pai, traz luz ao nosso entendimento mediante a Tua palavra, Senhor Jesus. Fica conosco nesses minutos que vamos estar falando sobre a Tua palavra, Jesus. Não nos deixe perder a nossa atenção, Pai. Eu também nesse momento, Pai, quero orar pelos enfermos, Senhor. Se há alguém enfermo em nosso meio, na autoridade do nome do Senhor Jesus, seja curado agora. Agora, em nome de Jesus, seja curado pelo poder daquele que reina pelos séculos dos séculos, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia! Que bom que você está aqui essa noite, meu irmão. Que maravilha. Johnny já falou. Nossos pastores estão viajando. Meu Deus, como o grandão faz falta, irmão. Está viajando lá com a mamãe dele. Que bom, irmãos. Nosso pastor é uma bênção, nossa pastora. Então vamos lá. 1 Pedro, como nós lemos agora há pouco, é uma carta que Pedro escreve. Essa primeira carta que Pedro escreve, na verdade, ela é uma fonte de consolo para esses irmãos que estavam habitando ali naquela região da Ásia. E tinha muitas pessoas ali que começaram a passar por certos problemas, irmão. Então, Pedro, como um grande homem de Deus, como um pastor, como um apóstolo, começa a notar que agora os seus discípulos iam enfrentar dificuldades tamanha ao qual ainda não tinha vivido. Por isso se faz necessário você, que é homem e mulher de Deus, caminhar perto de pessoas, porque chegará momentos que essas pessoas enfrentarão grandes problemas, e se elas estiverem sozinhas, possivelmente elas vão desacreditar da fé, desanimar, vão abandonar o caminho. Você conhece alguém que começou a caminhar com Cristo e daqui a pouco partiu fora? Conhece alguém? Chegou na igreja, uma bênção, meu Deus, eu quero Jesus. Quando ele enfrentou a primeira crise, foi embora da igreja. Aqui o apóstolo Pedro começa a ensinar nessa carta para aquelas pessoas que estavam enfrentando uma grande dificuldade. Eles estavam começando a ser, ali começava a grande perseguição. E aqueles discípulos começaram a ser expulsos
das suas casas, das suas regiões, começaram a ser assaltados. E eles começaram agora a questionar a sua fé. E Pedro começa agora a trazer instruções para eles. Pedro escreve para os cristãos, naquela época perseguido, mesmo perdendo tudo que eles tinham, ele começou a trazer ensinamentos para ele. E nessa noite nós vamos aprender alguns princípios, porque nós devemos seguir a Jesus e continuar nessa caminhada, porque é isso que importa, querido. Olha o que importa, você continuar no caminho, independente do que aconteça na sua vida. Talvez você está aqui essa noite, está passando por grandes dificuldades. Talvez a sua dificuldade seja na sua área financeira. Talvez a sua dificuldade seja na sua família. Ou uma enfermidade. Ou algo emocional. E aí você fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Está difícil para mim. Está difícil para mim continuar caminhando. E aqui Pedro começa a ensinar alguns princípios. Por que importa continuar no caminho? Primeiro princípio que eu quero trazer para você, que importa continuar no caminho e servindo a Jesus, porque é bom, irmão. Sim ou não? É ruim servir a Jesus? Não é ruim, mas é pesado. É ou não é, irmão? Quer ver como é pesado? Vou mexer no seu bolso agora. Eita. Todo mundo, irmão, no mundão aí, tem um tigre lá no contador. Eita, tomara que aqui nessa igreja também que não tem isso, amém? Só lá para Porto Velho, para lá. E aí o que acontece? As pessoas do mundão, elas fazem gado de energia, irmão. Aí os crentes falam assim, não dá nada não, porque a energia rouba. Então eu vou fazer aqui porque eles estão me roubando e eu vou pagar o mal com o mal. Não faça isso não, irmão, em nome de Jesus. Tomara que não tenha ninguém aqui que faça gato, irmão. Se tiver, vou mandar o grandão te pegar. E quando eu falo que seguir a Jesus é bom demais. Só que tem algumas coisas que nós não podemos fazer, irmão. Todo mundo faz. A tua mãe falou para você, você não é todo mundo, irmão. Você não é Maria, vai com as outras. Então, tira da tua cabeça que fulano está fazendo e você precisa fazer. Você é cristão, irmão. Então se comporte como um cristão. O que o cristão faz? Conforme a palavra do Senhor orienta. Não como o irmão lá do seu trabalho, como fulano, ciclano, ou seu pai ou sua mãe. É como Cristo ordena, como deve ser feito. E quando eu falei para você que é bom servir ao Senhor, tem as crises também, irmão. Pedro, ele vai falar no verso 13 assim, ó. Ora, quem é que vos há de maltratar? Olha, quem é que vai maltratar você, meu irmão? Tem pessoas que querem viver o evangelho sem perseguição nenhuma, irmão. Não existe esse não, irmão. Só quando você estiver lá no céu já. Mas aqui vai ter guerra, irmão. O cristão, ele anda na contramão da vida, querido. Tire da sua cabeça que servir a Jesus é tudo um mar de rosa. Pare com isso. Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter o quê? Vida boa, amém? Foi nada, irmão, vão ter aflição, querido. É guerra. Parece que você sai de uma guerra, quando você vai tomar fôlego já chegou outra. Pelo amor de Deus, irmão. Aí, o apóstolo Pedro, ele vai ensinar para os seus discípulos assim, falando assim, ó, verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Verso 14. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, olha, vai sofrer, irmão.
O evangelho de Cristo é sofrimento, querido. É guerra, são batalhas. Só que nós gostamos, irmão, daqueles 30 segundos do feed, que aparece lá uma mensagem rapidinho, falando assim: olha, você é mais que vencedor, você é o escolhido de Deus para viver coisas maravilhosas. Amém, querido, é verdade, bonitão. Mas não te contaram a outra face do evangelho, não. E Pedro está ensinando aqui para os seus discípulos que eles precisariam passar por todas essas dificuldades, mas continuar olhando para aquilo que importava para eles: a presença do Senhor, meu irmão. Ele continua no verso 14 dizendo: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Vão lhe ameaçar, meu irmão. Vai ter ameaças. Nem fiqueis alarmados, nem apavorados. Então, irmão, nós somos chamados para fazer o bem, mesmo quando lhe fizerem o que é mal. Tivesse um crente aí. Tem crente, irmão, que ele só faz o bem, ajuda as pessoas, serve. Aí o que ele leva? Patada, irmão. Leva guerra. Aí o que acontece? Ele quer ir lá e devolver. Não, eu vou tirar limpo isso aí. Eu quero resolver esse BO agora. Não, querido. Nós somos chamados para entendermos isso. Nós vamos ser perseguidos, vamos ser afrontados. E quando acontecer isso com você, você vai precisar tratar as pessoas de outra forma. É fácil? Você está nesse nível? Se você não está nesse nível ainda, nem eu, nós precisamos correr para Jesus e falar: Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. O irmão me contou algo que aconteceu. Ele parou também ele está errado. Ele parou no sinal e ficou mexendo no celular, irmão. Aí abriu o sinal. Aí o cara que estava atrás meteu a mão na buzina. Pã! Aí o cara pegou, saiu assim. Aí o cara que estava atrás foi atrás, baixou o vidro e começou a falar: rapaz, o que está fazendo aí? Começou a gritar, meu irmão. Aí o rapaz pegou, saiu mais um pouco. Aí esse que estava bravo com ele pegou, foi lá, anotou o telefone do carro do rapaz para prejudicar ele. Aí o rapaz viu, correu, fui seguindo ele, ele parou na casa dele. Aí o rapaz chegou: ô, meu amado, quem era o cara encrenqueiro? Pastor. Pastor queria bater no irmão. É nessa hora que nós precisamos entender se nós estamos vivendo aquilo que o Senhor nos manda viver. Quando nós somos feridos, o que nós estamos retribuindo? Como que nós temos procedido, irmão? Quando te fere, a primeira coisa que você faz é ferir de volta. Não é isso que Pedro estava ensinando para os seus discípulos. Eles estavam sendo perseguidos e Pedro estava falando para eles assim: olha, quando chegar a perseguição na vida de vocês, quando começar as guerras, eu quero que vocês não revidem. Era esse ensinamento que Pedro estava trazendo para os seus discípulos, porque estava vindo a perseguição. E quando vem a perseguição é com beijos e abraços? Não, irmão. É tapa, é guerra, é espada, é tudo. E ainda assim Pedro estava falando assim: ó, não reage. Ei, maridão, quando a tua esposa fala algo para ti que tu fica revoltado, como é que você revida ela? Tu, irmã bonitona, quando o teu marido fala algo, como é que você revida o seu esposo? Pedro está ensinando um princípio de perder para poder ganhar. Ou você quer ter a razão no seu relacionamento? Quem é que tem razão? Não, quem tem a razão sou eu, que sou o homem. Vai nessa, bonitão.
Tomara que Jesus te pegue e te dê uma pisa. Mulheres, quando seu marido estiver assim, ora, irmã. Tira ali um cantinho para ficar de joelho e apresenta a vida dele. Fala, Senhor, fala com essa mula. Porque tem homens que querem resolver as coisas no gogó, irmão. Querem resolver na força do poder, porque são homens. E Pedro está trazendo aqui uma lição muito importante para eles. Olha, não revide. Ele continua, mas por que motivo isso? Porque através do texto mesmo nós podemos ver, irmãos, que quando nós somos caluniados, perseguidos e não revidamos, o próprio Deus, irmão, fica ao nosso favor. Então, lembra de alguém que fez muito mal para você e você quis falar assim, rapaz, eu vou revidar. Aí o Espírito Santo falou assim, ei, baixa tua bola. Não, mas me prejudicou demais. Ei, baixa a tua bola. É assim que o Espírito Santo faz. Aí você não revida mais. Aí o próprio Deus, irmão, intervém na encrenca. Aí fica ao seu favor. Mas não, tem muitos que querem mostrar que eles estão certos. Porque as pessoas precisam ver que eu estou certo e fulano está errado. Pare com isso, meu amado. Deixe de ser o Senhor o teu juiz. Diga amém. Não precisa você mostrar para as pessoas que você está certo ou errado. Você tem quem lhe defenda, meu irmão. E Pedro vem ensinar isso para as pessoas. No tempo de Pedro, os cristãos, eles começaram a sofrer por causa da justiça, irmão. As pessoas más começaram a tirar os seus bens, como eu falei. Eles foram dispersos, começaram a virar peregrinos, irmão. Ficaram fora da sua própria casa, da sua própria terra. Mesmo passando por todas as dificuldades, Pedro ensina eles a continuar exultando o nome do Senhor. É isso que você precisa aprender essa noite. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual crise que você está passando? Continue exultando o nome do Senhor. É fácil adorar o Senhor quando está tudo bem, irmão. É fácil adorar o Senhor quando o emprego está bom, quando tem dinheiro, quando a despensa está lotada. Mas quando tudo está difícil, irmão, é nessa hora que você precisa exultar o nome do Senhor. Estavam formando cristãos mimados, irmão. Não, eu só adoro a Deus se tiver tudo bem. Se eu estiver ganhando bem, se eu estiver com o carro do ano, se eu estiver com uma casa boa, aí eu adoro o Senhor. Mas quando aperta a dificuldade, nós não podemos ser assim, irmãos. O que você estiver enfrentando, irmão, corra para o Senhor e continue adorando ao Senhor Jesus. Continue glorificando o nome do Senhor. No passado foi assim, irmão. Mateus capítulo 5, verso 12. Olha o que diz. Mateus 5, 12. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, o que aconteceu? Perseguiram, irmão. Você acredita que se fosse ainda... Olha, escute isso. Se fosse para você morrer morte de cruz ainda, como cristão, muitos não queriam morrer, Samuel. Tu sabia disso? Se servindo a Jesus, e se continuasse ainda, como um exemplo que foi ele, morrendo morte de cruz, se fosse para o cristão morrer, a morte de cruz, hoje, muitos não queriam morrer. Não, eu quero morrer bem velhinho. Eu quero dormir e não acordar mais, ou acordar morto. Nós precisamos entender isso, queridos. Foi uma época de perseguição lá atrás. Foi o nosso Senhor Jesus perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. A igreja primitiva perseguida. E hoje nós seremos perseguidos também.
Mas nós precisamos continuar adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Precisamos continuar firmes, inabaláveis. Conta-se uma história de uma criança de 12 anos, Segunda Guerra Mundial. E as pessoas do lado inimigo pegaram essa criança e falaram assim para ela: olha, nós temos poder para te matar. A criança olhou para eles e falou assim: e vocês sabiam que eu tenho o poder de morrer por Jesus? Meu Deus, irmão. Não interessa o tamanho da perseguição ou da encrenca ou do problema, irmão. O que manda é o que está aqui dentro de verdade, irmãos. É naquilo que importa para nós. Jesus é o que mais importa para nossas vidas, irmão. Tire os seus olhos desses problemas. Tire os seus olhos dessa crise que você faz ela se tornar gigantesca. E olhe para aquilo que importa de verdade. É Jesus, meu irmão. Nós precisamos voltar para aquilo que importa de verdade. Mesmo diante do sofrimento, nós vamos permanecer firmes. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Digam amém. Então, quando apertar o laço aí, não vai chorar não, irmão. Quando a dificuldade aparecer, irmão, não desanima não. Fique firme, querido. Segundo princípio, porque importa seguir a Jesus e pregar a palavra dele, porque assim nós defendemos a nossa fé, querido. Verso 15, Pedro ensina para os seus discípulos assim, ó: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações. Olha que coisa interessante. Santificai. Isso significa fazer de Cristo o Senhor, darmos a Ele o trono, o santuário, a cadeira dos nossos corações, para que Ele seja o soberano das nossas vidas. É isso que Pedro está ensinando para os seus discípulos. Olha, vai vir a guerra. A primeira coisa que quando vem uma guerra, o que aparece, querido? É a coragem? É o medo, meu irmão. O quê? Guerra? Perna para quem te quer, eu vou-me embora, meu irmão. Falei para minha esposa, tivesse a terceira guerra mundial e me chamasse para guerra, eu ia para guerra. Aí ela falou assim: tu é doido? Falei: mas rapaz, irmão, é guerra. E aí apareceu a guerra. Primeira coisa que acontece, irmão, o medo, o pavor. Aparece a crise. Primeira coisa que aparece no seu coração, na sua mente: eu estou desesperado, eu não vou conseguir, vou morrer. Aí o que se estabelece no seu coração? Depressão, ansiedade, pânico, medo. Por isso que Pedro vai falar assim: olha, santificai no vosso coração, dê o coração de vocês para Cristo de verdade. Coloque Ele no centro do coração de vocês. Só assim vocês poderão resistir a tudo isso. Entenda isso, irmãos. Cristo tem que sentar no trono dos nossos corações para governar nossas vidas. Tem muitos cristãos ainda que não é Cristo que comanda a sua vida. São os desejos, são as coisas desse mundo ainda. E nós precisamos santificar. Pedro ensina isso para os seus discípulos. Se assim fizermos, segundo Pedro supõe, teremos tal confiança na vida, que nem mesmo o terror dos perseguidores nos abalará, irmão. Lembra quando pessoas encontram dificuldades, principalmente na área da saúde, irmão, estão enfermos,
é acometido de uma enfermidade. Meu Deus do céu. Você sabia que as pessoas que, quando elas descobrem que, se elas descobrirem que ela tem câncer, irmão, é muito provável que ela morra mais rápido, porque se instala um desespero na vida dela. Elas ficam desesperadas, porque elas sabem que quem pega essa doença provavelmente vai morrer. Então o índice de morte é muito grande. Então quando a pessoa sabe que está acometida de uma doença dessa, ela fica desesperada. Aí o que sai, ainda mais se ela for cristã, aí o que sai do trono, Jesus sai do trono do coração dela e se instala o pânico e o medo. E Pedro está me ensinando aqui para o seu discípulo: olha, não deixe que o medo e o pavor tome conta do coração de vocês. Santifique o coração de vocês ao Senhor. Nós estamos vivendo em uma era muito forte agora sobre ansiedade e depressão. E se você parar para conversar com essas pessoas, irmãos, você tem que procurar um profissional, amém? Tem profissional para isso. Mas se você conversar com essas pessoas, a maioria delas que se dizem cristãs, quando você vai conversar com ela a fundo, você vai ver que essas pessoas, às vezes elas não têm uma vida ao qual Cristo é o centro da vida delas. Elas têm um envolvimento com o Senhor, elas praticam, talvez até professam a fé, mas quando você vai estudar a fundo quem elas são, ou elas estão afastadas do caminho, ou elas estão desviadas, ou elas eram apenas simpatizantes da fé. E aqui Pedro traz esse princípio, querido. Fique firme, coloque Jesus no trono do seu coração, dependendo dos pavores, dos medos, das notícias más, deixe Cristo estar no centro do seu coração. Santifique o seu coração somente a Ele, não ao medo, não ao pânico, mas a Jesus. E quando chega a isso, querido, a injustiça e o sofrimento, muitas das vezes, irmão, nos levam à revolta, a murmurar. Tem irmão que vai trabalhar e fura o pneu da moto. Meu Deus, coitado da moto, essa praga não presta. Vai trabalhar, irmão, já viu? Tem pessoas que ficam com raiva porque chove, irmão. Desgrama, está chovendo, acabei de lavar roupa. Então, todas as vezes que aparece isso, irmão, as pessoas muitas das vezes, em vez de ela continuar glorificando ao Senhor, continuar colocando Jesus no trono, continuar santificando o Senhor, eles começam a murmurar. E esse é o momento, querido, na hora dessa crise, esse é o momento de você dar o bom testemunho. Essa é a hora de você falar quem você serve. Pior coisa que nós temos, irmão, eu não sei se você trabalha em algum lugar que tem um cristão, mas aí ou eles são cristãos 007, dificilmente eles falam que eles são cristãos. Mas o ruim, irmão, é quando você trabalha com uma pessoa que se diz cristão e pensa num camarada ou numa irmã que a vida deles é reclamar, irmão, é murmurar. Nada tá bom para eles, cara. É só problema, é só B.O. Pelo amor de Deus, irmão. Na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora do problema, é a hora de nós darmos testemunho. É a hora de nós falarmos assim, ó, eu vou dar um bom testemunho porque dessa forma eu vou defender a minha fé. É agora que as pessoas vão olhar para mim e falar assim: meu Deus, eu não sei como é que o irmão consegue enfrentar tantos problemas e continuar ainda adorando ao Senhor Jesus. Essa é a hora de dar testemunho, irmãos. Não se virar e começar a murmurar. Vocês lembram de Jó, irmão? Jó capítulo 2, verso 10. Jó começa ali com a vida abastada, irmão. 10 meninos, só 10. Gostava de fazer menino, Jó. 10 meninos, fazendas, tudo, o cara tinha tudo, irmão. Começa a perder tudo, querido. Começa a dar tudo errado. Por último, aparece uma doença
terrível, irmão. A Bíblia relata que ele se senta, pega uma telha e começa a se coçar. Aí aparece uma desviada e fala para ele assim: ainda tu mantém a tua integridade dessa forma? É na hora que mais nós estamos passando por dificuldade que as pessoas, elas precisarão ver em nós um testemunho que Cristo está conosco, irmão. É nessa hora que você vai exaltar o nome do Senhor. Não existe nada melhor do que o testemunho, cara. Aí na hora da prova, você abandona tudo. Pelo amor de Deus, irmão, continue fiel, continue crendo. Olha o que Jó responde. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Meu Deus, irmão. Pedro estava ensinando isso para os seus discípulos. Olha, passe pelos problemas, passe pelas crises, mas não murmure. Está apertada as coisas, fique firme. Não reclame. Seja um testemunho para alguém. Seja um testemunho para os seus pais. Seja um testemunho para os seus familiares. Que as pessoas vejam você, a certeza que Cristo é fiel. É assim que eles vão crer, irmãos. É dessa forma. Para me tesourar, irmão. A subir aqui já é o deixa. Poxa. Dá só mais um minutinho, hein? Meu Deus, irmãos. Nesse mesmo versículo, ele continua falando assim: estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da fé. Nós precisamos fazer isso. Saber responder para as pessoas. E muitas das vezes nós vamos responder com o nosso estilo de vida. Nós passamos uma época atrás por um grande problema aqui na igreja, quando a gente tinha do irmão Antônio. Ele vinha para os cultos com a esposa. E aquela criança, irmão, meu Deus, irmão. Quantos lembram dos vídeos que aquela criança fazia sorrindo, irmão? Meu Deus, irmão. Esse testemunho é que toca o coração do ímpio. Não tem como ele se manter, querido. É despedaçado. E as pessoas passam a acreditar que Jesus existe. Na hora do problema, querido, continue testemunhando. E terceiro e último, porque que importa? Porque nós mantemos a nossa consciência pura. Nós precisamos continuar pensando dessa forma. Aquilo que sonda as nossas mentes, as pessoas vão falar muitas das vezes mal de você, vão lhe caluniar. Não vá lá tomar as dores não, querido. Chamava o teu Senhor Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Perseguiam os apóstolos, perseguiram os discípulos do Senhor. Em nenhum momento eles queriam lá tomar as dores, mas aceitavam. A consciência deles estava em paz. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, não o que as pessoas falam ao seu respeito. Quem você é em Jesus. A sua consciência está limpa de quem você é nele. Pedro estava ensinando isso para os seus e falando assim: olha, vocês precisam parar de acreditar no que as pessoas estão dizendo em relação a vocês, que vocês estão desanimando da fé, que vocês estão desanimando. Não, então pare. A consciência de vocês tem que ser permanente, firme.
Ainda que se levante falso testemunho contra você, continue firme. Essa boa consciência que está nesse texto é a mesma que fala em 2 Timóteo 1,3. Paulo ele fala assim, ó: eu servi com boa consciência ao Senhor. Não é que você tem que cauterizar os seus pecados na sua mente. Quando você pecar, irmão, saiba que tem um advogado fiel e justo, Senhor Jesus, que te perdoa e te purifica, meu irmão. Mas não deixa isso cauterizar na sua mente, não. Deixe a sua mente livre para o Senhor Jesus. Não fique se martirizando, meu Deus, eu errei. Irmão, é terrível fazer discipulado com pessoas que nem elas se perdoam. Elas erram, aí nós damos direcionamento, amém, isso é muito feio, vamos consertar isso, vamos fazer diferente agora, você vai fazer isso. Aí a pessoa não se perdoa, irmão. Não, mas aí é todo discipulado e é a mesma ladainha, irmão. Dá vontade assim, meu Deus, irmão, eu vou orar logo para o Senhor te levar. Nós temos que ter a consciência, querido. Pedro aqui está ensinando isso. Ter uma boa consciência, ainda que as pessoas se levantem para falar mal de você. Provérbios vai dizer algo interessante, querido. É uma oportunidade de confundir as pessoas. Às vezes as pessoas vão falar mal de você para lhe prejudicar. É a oportunidade de você retribuir o mal com o bem, querido. Não é para você ter uma rixa cristã, não. É para você retribuir com o bem, cara. Provérbios vai dizer: se o que te aborrece tiver fome, irmão, em nome de Jesus, olha isso, cara. Olha o que ele fala. Cadê? Volta lá, irmão. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha o que Pedro estava ensinando para aqueles irmãos. As pessoas vão vir fazer mal contra a vida de vocês, mas vocês vão ter que fazer o bem contra eles. Ah, mas eu não consigo. Então infelizmente você precisa se converter de novo. É fácil, querido? Não é fácil, por isso que se chama evangelho, transformação. Você precisa tirar isso do seu coração, porque quem está no trono do seu coração talvez ainda seja a ira, a raiva, o ódio. Por isso você não perdoa, por isso você não libera. Porque quem reina no seu coração não é aquele que foi santificado, Jesus, mas o ódio. Nós precisamos surpreender as pessoas. Quando as pessoas lhe tratarem mal, quando as pessoas lhe fizerem um mal, retribua com o bem. Irmãos, Jesus poderia naquela cruz ter falado assim: Pai, um piscar de olhos, mate todos aqui. O que Jesus fez? Orou por eles. Pedro vem ensinando isso para a igreja da Ásia, falando assim: queridos, nós precisamos ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. E sempre haverá pessoas para nos ferir, irmãos. Sempre haverá pessoas enviadas pelo Satanás para nos ferir. Mas isso é para saber se nós de verdade estamos caminhando os mesmos passos de Jesus. Perdoe, ame. Eu vou dizer para você, não é fácil, irmão. Já falei aqui uma vez, irmão, eu gosto de fazer discipulado com o grandão, porque nós vamos andar de bicicleta. Eu falo para ele: pastor, eu estou com raiva. Irmão sanguíneo, eu peco demais, irmão. Eu peco porque eu tenho um pensamento acelerado. Eu peco porque penso demais. E aí as pessoas às vezes me fazem muito mal, irmão.
As pessoas me fazem muito mal. E aí, irmão, eu olho para esse texto e falo, meu Deus, eu tenho que perdoar, meu Deus. Aí eu fui conversar com o grandão e falei, pastor, não vou falar o nome da pessoa aqui, né, irmão? Vocês querem que eu fale o nome? Falei, pastor, fulano e ciclano tem me feito muito mal. Ele falou, bora andar de bicicleta, meu filho. Aí ele falou assim, olha, pessoas também já me fizeram muito mal, Thiago. E aí eu vou andando de bicicleta assim, aí eu vou gritando o nome deles. Fulano, eu te perdoo no nome de Jesus. Dói demais, irmãos. Porque nós sabemos que nós não fizemos mal para essas pessoas. Dói porque nós sabemos que as pessoas são más. Dói porque nós sabemos que as pessoas fazem muitas das vezes isso de propósito. E quando você vê e você se analisa, você nota que você não fez nada. Mas assim como o nosso Senhor Jesus também não fez nada, ainda assim o levaram para aquela cruz, aquela morte terrível. Tudo isso foi por causa do meu e do seu pecado, querido. E isso nos ensina, como Pedro ensinou aos seus discípulos, a continuar amando as pessoas. Se você precisa perdoar pessoas, comece dando o primeiro passo, falando o nome delas em oração. Senhor, fulano me fez muito mal. Eu quero apresentar fulano, Senhor. Quero liberar, Senhor, essa pessoa. Eu não quero mais pensar dessa forma. Assim nós vamos andar em vitória, querido. Essa noite nós vamos ter a oportunidade. Você ainda que não é discípulo de Jesus, você ainda que está vivendo uma vida que não importa, que o mais importante, que é Cristo, ainda não está no seu coração. Essa noite você tem a oportunidade de falar assim, Senhor, eu quero isso que importa para mim. Eu quero que o Senhor sente no trono do meu coração. Já chega de dar voltas por aí, queridos. Já chega de viver uma vida de altos e baixos. Já chega de viver uma vida sem perdão. Mesmo sendo cristão, sendo uma pessoa iracunda, uma pessoa má, uma pessoa amarga. Essa noite é noite de nós falarmos, Senhor Jesus, eu quero aprender como Pedro ensinou para esses discípulos, que mesmo sofrendo, nós precisamos perdoar, amar. Fique de pé, querido.